Evangelho de João, o capítulo 17. Nós iremos ler do versículo 1 até o 5. Todos acharam, amém? Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgastes a autoridade sobre a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Senhor, eu te adoro, te contemplo na beleza da tua santidade. Deposita os teus tesouros em nossos corações nessa noite. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Tu tem o meu coração nessa noite, tu tem a minha vida. Pai, eu prometo te dar toda a honra e toda a glória. Leva cativa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração a Ti, e revela-nos a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o coração do verdadeiro filho. Nós vemos muitas pessoas dizendo que é filho de Deus, mas o filho de verdade conhece o coração do Pai. O filho conhece a vontade do Pai e se move por ela. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração órfã. Existe um espírito de orfandade em nossa geração. Uma geração que nasceu, mas não tem a referência paterna espiritual. Uma geração que não sabe a sua origem, e porque não sabe a sua origem, não sabe para onde está caminhando. Nós nessa terra não somos andarilhos, nós somos peregrinos. Estamos em uma jornada. O filho sabe de onde veio e para onde vai. O problema é que quando eu me porto como um órfão, eu estou dizendo que eu não conheço o coração do Pai. O órfão, quando senta numa mesa, ele come tudo que tem ali, porque ele não sabe o dia de amanhã se ele vai ter ou não. Ele não conhece um Deus que é Pai. E esse Pai é provedor, Ele sustenta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Significa que Ele tem novidade para mim e para você a cada manhã. Ele está transferindo uma unção nova sobre os filhos, e a partir dessa movimentação nós podemos saber que o nosso Pai, que o nosso Abba está presente. Porque Ele está presente, tudo está debaixo do seu controle e debaixo da sua vontade. Nós não somos órfãos, e nós precisamos quebrar esse espírito de orfandade que tem sido estabelecido sobre a terra. Os filhos irão romper com esse espírito, porque nós estamos levando em nossos lábios um cântico novo, declarando que o Senhor é Pai, nós conhecemos a sua paternidade. O que muda as nossas vidas não é o quanto você diz que ama a Deus, mas o quanto você acredita no amor de Deus por você. As nossas canções são poesias espirituais. Nós dizemos: Senhor, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és a razão da minha vida. Mas na maioria das vezes o que nós estamos cantando não é o mesmo que estamos sentindo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Existe uma grande diferença entre falar e viver. A minha conduta precisa estar alinhada
com aquilo que eu estou dizendo? Se eu canto, se eu declaro que Deus é Pai, então eu me movo na terra como um filho. E o que é especial num filho? É saber que tudo o que ele precisa, e que ele ainda vai precisar, e todo cuidado está na função paterna. É o pai que vai prover todas as coisas. E se eu descansar no amor de Deus, eu não temo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Estamos em dúvidas, estamos com medo, porque ainda não compreendemos sobre esse amor. Nós falamos sobre o amor, cantamos sobre o amor, mas o que muda as nossas vidas é acreditar no amor do Pai. Acreditar que esse amor, ele é inabalável. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é de tal maneira. Ele é indizível, ele é inexplicável, ele é indecifrável. Não tem como explicar com palavras. Por isso que o autor diz, de tal maneira. Não dá para compreender. Eu preciso crer no seu amor. E o seu amor, ele foi provado. Qual foi a prova do amor de Deus? Entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Ele provou o seu tal amor. Ele provou o quanto nos ama, porque Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha. Ele abriu mão do seu melhor, do seu único filho, para que eu e você pudéssemos viver por meio dele. Sabe, meus queridos, o problema é que nós estamos vivendo dentro da casa de Deus, ouvindo a mensagem, mas tendo atitude de órfãos. Compreender o coração de Deus é mergulhar na sua paternidade. O Senhor aqui está dizendo: eu os amo com toda a força, e eu provei isso. O que Deus está dizendo: eu quero que vocês creiam no meu amor, porque quando você crê no amor de Deus, tudo à sua volta passa a ser secundário. Tudo que você achava que precisava passa a ser supérfluo, porque Deus se tornou tudo em você, se tornou a tua prioridade, se tornou o teu alvo. Sabe, amados, nós estamos sendo provados a cada dia, e assim também o nosso amor. Aquilo que nós denunciamos, aquilo que falamos, amanhã terá a prova daquilo, para ver se esse amor sustenta, se esse amor realmente é suficiente para manter aquilo que dissemos. João era o apóstolo do amor, conhecido porque ele deitava a cabeça nos ombros de Jesus e descansava. Era um guri, era um adolescente, mas conhecia e tocava o coração de Jesus de uma maneira diferente. Existem os amigos e existem os íntimos. Os íntimos conhecem a Deus de uma maneira sobrenatural. O Pai é revelado aos íntimos, não os amigos, não os conhecidos. O que precisamos é dar lugar para esse amor invadir as nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler fala dos últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Essa é a oração mais poderosa de Jesus na terra, a oração mais magnífica que nós poderemos ouvir. Jesus começa dizendo: Pai, chegou a hora. Chegou a hora.
Jesus se movia pelo calendário eterno. Ele se movia pela vontade de Deus, não por necessidade. Ele estava ligado ao coração do Pai de uma maneira extraordinária. Tudo aquilo que ele fazia na terra era porque era chegada a hora. Eu quero te dizer algo. É chegada a hora na sua vida. É chegada a hora de ter o teu casamento transformado. É chegada a hora de a sua vida ser mudada pela glória de Deus. É chegada a hora de Deus virar uma chave na sua vida e mudar toda uma geração. É chegada a hora de você receber a cura que tanto estava clamando. Há tanto tempo você clamava ao Senhor. É chegada a hora. Mas para que eu possa entender isso, esse tempo humano não pode ser Senhor sobre a minha vida. Eu estou na terra, mas eu não pertenço mais a esse mundo. Eu me movimento na terra, mas eu sou resposta àquilo que Deus já fez no céu. Amém, queridos? Jesus aqui estava orando por si, pelos discípulos e por aqueles que haveriam de crer nele, nós, a igreja. Oração por si, pela sua liderança e pela igreja. Pai, é chegada a hora. Tu me deste autoridade sobre toda a carne, para que eu conceda a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna. Para muitos, a vida eterna é ir para o céu, ficar tocando harpa e voando. Não é essa cultura que a gente vê? Toda vez que mostra o céu, é um anjinho tocando harpa, voando. Não. Jesus nunca disse que ia para o céu. Ele disse: eu vou para o Pai. Embora o céu esteja no pacote da vida eterna, o coração do Pai é o meu destino. Nós estamos com os nossos olhos, com a nossa passagem comprada para o céu, e iremos tocar o Pai. A vida eterna está incluso o céu, mas o nosso destino final é o Pai. O problema é que nós não estamos entendendo o que é a vida eterna, o que contempla a vida eterna. E Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus único, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, queridos, é conhecer. Quando você conhece ao Senhor, quando você se movimenta por aquilo que Ele já realizou, quando você entende a obra da cruz, então a sua vida passa a ser eterna. Você está na terra, mas vivendo como alguém eterno. Aleluia! A eternidade já está em nós. O que vai acontecer é uma transição de um lugar para o coração de Deus. Nós temos dificuldade de ver Jesus como homem, porque nós espiritualizamos aquilo que é humano. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós às vezes somos muito espiritual. Aceitamos Jesus, vamos para a igreja, e aí a gente muda. Agora eu sou o santo, cheio de poder. Tudo aquilo que fazia, jogava bola, brincava, era alegre, agora vem para a igreja, é outra pessoa, porque entende, na sua cabeça humana, na sua forma de pensar, acha que ser filho de Deus é deixar de viver no mundo. Ser filho de Deus é ser turrão, é ser bravo. Isso vai mostrar santidade, porque a mente ainda não foi renovada. Tem gente que vem para a igreja e quando vai orar até muda a sua forma de falar.
poderoso e excelso Deus. Sabe, coloca aquele punch na voz, muda o sotaque. Para que isso? Deus está dizendo, quero que você seja real na minha presença. Eu sou teu pai, eu te conheço, cara. Eu sei o que tu faz no secreto. Eu sei o que tu fez ontem. Eu sei o que tu estava fazendo na frente do computador ontem. O cara chega em casa e reúne os filhos e diz, mancebos, rebentos da oliveira, venham para mim. Chega no momento da intimidade com a esposa, diz, varoa, hoje o Senhor vai te dar a vitória. Ei, nós precisamos ser reais. Não tenta espiritualizar aquilo que é humano. O cara só falta ser arrebatado. Quando você se converte, você só melhora. A sua vida passa a ser transformada e restaurada pela palavra, e a palavra é vida. Você recebe vida de Deus. Então não se condicione a uma humanidade espiritualizada. O Senhor diz, seja homem, se tu, pois, homem. Jesus, ele viveu na terra como homem, mas ele não se contaminou com nada que estava na terra. Ele brincou, ele era uma criança, na fase de criança. Ele comia, festejava, mas nada desse mundo estava dentro dele. Ele veio com uma missão, 100% homem, mas dentro dele carregava a divindade, ele era Deus. Então, meus queridos, seja feliz, seja homem, seja humano, não queira viver aquilo que você não tem que viver, não traga para você uma realidade que não é a sua, seja espontâneo. Sabe, Davi foi um homem que errou muito, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque não são as tuas atitudes que comovem a Deus. O que faz com que Deus olhe para você e diga o que disse para Davi, achei o meu servo Davi, é como o seu coração é real diante de Deus, como é sincero. Quando pecou, diga, eu pequei, eu errei, o culpado fui eu, Senhor, me perdoa. Seja claro diante do Senhor. Até os 30 anos, Jesus viveu como uma pessoa normal. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele foi tentado de todas as formas. Ele passou pelas dificuldades que nós passamos. Ele foi experimentado no trabalho. Até os 30 anos ele foi filho de pais carnais. Ele obedeceu o seu pai e sua mãe carnal, até que fosse chegado o tempo onde a unção do Cristo seria liberada sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? É a palavra. Se você tirar o verbo de uma frase, essa frase perde o sentido. Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Ele que dá sentido a todas as coisas. E esse verbo se fez carne. O verbo é aquele que existia desde o princípio. Jesus se reduziu à semelhança do homem, se tornando limitado. Eu estou falando da palavra criativa, aquilo que criou todas as coisas, agora se enquadrou, entrou num corpo humano, para se identificar comigo e contigo, para sentir aquilo que nós sentimos, porque Ele é intercessor. O intercessor, ele fala daquilo que conhece, daquilo que sente. Nós precisamos entender isso, senão a nossa mente vagueia e o propósito do Senhor é perdido. Aquele que é a palavra precisou estudar a palavra. Cabe isso na sua cabeça? Aquele que é a origem de todas as coisas, aquele que é o verbo, precisou se sentar em uma cadeira
na sua fase de adolescência, de criança, estudar sobre a palavra. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, e semelhante ao homem ele se esvaziou. Ele não veio para a terra como Deus, morrer como Deus. Ele veio para se entregar por uma obra que estava além da cruz. Muitas outras pessoas já tinham morrido na cruz, mas tinham morrido por ideais, ou porque eram criminosos. Jesus, ele veio se entregar na cruz, para que eu e você pudéssemos viver. A obra da cruz não para na morte de Jesus, ele ressuscitou. O homem lá em Adão, por causa do pecado, ele perdeu a glória de Deus, a semelhança de filho. Então Deus envia o Filho para que resgatasse para nós a glória que foi perdida lá no Éden. Você entende isso? Eu vou repetir, queridos, isso é muito forte. O que o pecado nos tirou, quando Adão peca, ele perdeu a glória de Deus e a semelhança de filho. E o propósito de Deus com a salvação era enviar o seu filho, o cordeiro que não tem pecado, para morrer, devolvendo a glória e a semelhança de filho que nós tínhamos lá no Éden. Ele se esvaziou para que eu fosse cheio. Ele morreu para que nós vivêssemos. Mas por que nós não entendemos isso? Porque o nosso coração está ligado às coisas terrenas. A nossa mente não foi renovada ao ponto de entender que não foi somente um homem morrendo, mas tudo o que a obra de Deus compreendia. Tudo o que Deus fez por meio de Jesus, e qual era o meu lugar antes de ser tocado pela obra da cruz. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Naquela cruz, eu era o Barrabás. Naquela cruz que Jesus tomou, não era dele, a cruz era minha. A cruz não foi um palco para Jesus exibir superpoderes. Ela foi real. Um homem estava sendo crucificado. Um homem estava sendo espancado. Jesus não estava ali ausente de dor. Sendo Deus, ele poderia neutralizar a sua dor, mas se fizesse isso, a obra não era completa. Ele sofreu, ele padeceu, e a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Irmãos, da mesma forma que a cruz não era de Jesus, a cruz era minha. Tudo que Jesus passou e tudo aquilo que ele tocou também não era dele. O berço que ele nasceu, o jumentinho que foi usado para entrar em Jerusalém, o túmulo que foi colocado o seu corpo, nada era de Jesus. Nada era de Jesus. A cruz era minha. A cruz era sua. Ou seja, Jesus, ele veio sem ter nada da terra. Ele veio com o único propósito de olhar para a consumação do plano de Deus. Ele veio para cumprir a vontade de Deus.
E ele não tinha nada do mundo, porque o mundo só tem poder sobre nós quando o mundo nos tem. Se as coisas do mundo determinam quem você é, você passa a servir ao mundo, e o mundo tem poder sobre você. Sabe quando um filho glorifica o pai? Quando ele conclui uma obra. Pai, eu consumei, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Sabe qual é o coração de um verdadeiro filho? É quando não se vê mais o mundo, nem as suas coisas impressas na sua vida. Jesus não tinha nada do mundo. Se você olhasse para Jesus, na sua face estava uma intrépida resolução de quem estava indo para a cruz, para Jerusalém. Se você olhar no espelho, o que você vai enxergar, querido? A glória de Deus ou as coisas do mundo? É isso que vai determinar quem você é. Se você é um verdadeiro filho, se você conhece o Pai. O sistema do mundo não tinha poder sobre Jesus, porque não havia nada no mundo em Jesus. João capítulo 18, versículo 36. Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu não estaria aqui preso. Tudo que Deus vai fazer na sua vida tem que ser por liberação, por entrega. Se você estiver disponível, querido, tudo vai ser transformado a partir de uma posição sua. Entender que o coração do filho é concluir aquilo que o pai entregou para fazer. O verdadeiro filho não tem mais o mundo. Ele vive no mundo, mas as coisas que existem no mundo não fazem mais parte dele. Ele não vive segundo o sistema desse mundo. Jesus estava no mundo, mas o mundo não estava nele. João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo. Jesus resplandecia a glória de Deus. Não era uma luz gerada no mundo, era uma luz para o mundo. O Senhor te chamou para ser luz. Eu sou a luz, Jesus está dizendo agora: vós sois a luz. Vós sois o sal da terra. Essa responsabilidade, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, está com a igreja. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus, fazer a vontade do Senhor, enquanto ainda é dia. O tempo está passando, queridos, mas nós ficamos sentados esperando algo acontecer. Deus te comissionou, Ele te chamou para resplandecer. O mundo está em trevas, o mundo nos odeia por causa da palavra de Deus. A palavra, ela confronta a injustiça, porque a palavra é justiça de Deus. Quando você prega, quando você fala sobre o amor de Deus, você condena o mundo. Por isso que o sistema do mundo é do maligno. Isso não dá para ser convertido, é pecaminoso. O que nós precisamos é sair e olhar acima da tempestade, olhar que o sol da justiça ainda brilha, e Ele nos transmitiu uma mensagem, é de glorificar o seu nome a cada dia, é de ser portadores de uma palavra de justiça. Marcos no capítulo 8, versículo 36 diz: pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta ter bens, ser bem sucedido, estar ok com o sistema desse mundo, e no final perder a sua salvação? Tem pessoas que têm tudo, é abastecido de todas as coisas, mas quando deita a cabeça no travesseiro não tem paz. Sabe por quê? Porque o grito da orfandade está dentro dela. O diabo nunca será pai. Ele busca fazer tudo aquilo que Deus faz. Só existe um pai. Só existe
um Deus que pode tocar as nossas vidas e transformar o nosso DNA humano numa genética espiritual e nos conceder parte dele. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós servimos, queridos. E a gente não pode parar em qualquer coisa achando que, não, o que eu preciso ter, não é o que você precisa mais ter, é quem você precisa se tornar, é quem você precisa ser diante de Deus. O filho tem herança, o filho deita a cabeça no travesseiro e tem paz, porque ele sabe que o pai está trabalhando em prol dele. A palavra do Senhor diz que ele dá os seus enquanto dorme. Você pode dizer comigo: eu recebo em nome de Jesus? Aleluia! Enquanto você está dormindo, ele está te dando. Então não perca a noite de sono, não. Glorifica o Senhor. Sempre tem uma palavra, um cântico novo na sua boca, declarando com fé quem você é. Firme a sua identidade. Diga: eu tenho herança, e essa herança me confere possuir tudo aquilo que é do meu Pai. Por isso, cada dia que você conhece Jesus, você perde um pouco do mundo. Aquele que quer ganhar o mundo, vai perder a sua alma. Ou seja, existe uma equação. Aqui na terra você perde para ganhar no céu. Mas se você quiser ganhar na terra, você vai perder a sua passagem para a vida eterna. Então não busque realizações. Faça tudo o que for necessário. Trabalhe, seja uma pessoa bem-sucedida, mas não construa nada que você não possa carregar. Quando a nuvem se movimentar, deixa tudo e corra, porque é o Senhor que está te levando. Aleluia. Tem pessoas que estão ficando presas porque construíram tanta coisa. Tem gente que está construindo edifício no deserto. Deserto é travessia, amado. Amém? Não construa nada no deserto. Quando a nuvem mexe, abandona tudo, e corra, porque é o Senhor que está nos levando para uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Nesse texto Jesus diz: eu te glorifiquei completando a obra que me deste. A forma de um filho glorificar o pai é completando a missão, aquilo que foi confiado para fazer. Você não pode abortar uma missão. Você foi chamado para ser um soldado, um embaixador. Onde você tocar, ali se torna teu por herança. Toma posse disso. E aquilo que é teu, o Senhor confere bênção. O que nós, filhos, precisamos fazer é dizer para esse mundo que nada pertence a ele, pertence a nós, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Nós somos possuidores. E os poceiros, aqueles que entraram de uma maneira ilegal, vai ter que sair em nome de Jesus. Sabe, aquele espírito de confusão que está na sua casa, que quando você senta na mesa, se levanta, ele é poceiro, ele vai sair em nome de Jesus. A enfermidade que está afligindo o seu corpo, ela vai sair em nome de Jesus. Você crê nisso? O emprego que você tanto ora ao Senhor, ele já é teu. O teu espírito já recebeu, agora viva como se já tivesse, em nome de Jesus, porque isso é fé. Seja inabalável, queridos. Não se molde pela circunstância. Jesus tinha mentalidade de conclusão. Comece e termine. Essa é a forma de um filho glorificar o Pai. Tem gente que começa a estudar, qualquer coisinha tira ele do propósito. Não era bem isso. Aí começa a fazer outra coisa, não conclui. E fica tudo meio, eu comecei a estudar, mas parei. Eu comecei a fazer aquilo que eu tinha no coração de fazer e parei. Todos os planos são abortados porque não tem a mente de conclusão. Receba nessa noite a mente de conclusão, querido. Começa e complete a missão. Quando você completa algo, você está dizendo que você é filho e que você recebeu aquilo que é do Pai, poder para concluir. Não permita com que as trevas preencham o lugar que a luz precisava brilhar. Jesus se esvaziou para que nós fôssemos cheios da glória de Deus.
Sabe, o autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual. É sempre assim: eu me esvazio para ser cheio. E quando eu me esvazio, o Senhor transborda sobre as coisas que Ele tem em minha vida. Deus não pode preencher aquele que já está cheio. Primeiro, eu preciso me esvair, abdicar daquilo que é planos humanos. Tem muitas pessoas que estão vivendo planos humanos e só vivem frustradas, porque tudo aquilo que começa em você tem prazo de validade. Começa, mas não tem força de continuar. Mas quem vive a vontade de Deus, ele tem força para permanecer. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Uma coisa é subir, outra é permanecer. O Senhor chamou os filhos para estar em um lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem um lugar preparado para você que deseja permanecer. É lá o teu lugar. Não saia do lugar que Deus te deu, aleluia. Seja firme, porque você conhece o amor do teu Pai. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o busca. Esse é o vazio da santidade. Quanto mais você come, mais fome você tem. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Esses dias eu estava orando e senti um vazio. Eu falei: Senhor, o que é isso? Isso vem de mim? E Deus disse: esse é o vazio da santidade. Quando você não tem mais nada teu, quando não existe mais nada que compete com a minha glória no teu coração, você se sente vazio, porque a santidade, aquilo que é meu, entrou. E sabe, quanto mais você se afasta das coisas do mundo, quanto mais você pisa nessa natureza carnal, mais o Senhor te compensa, querido. Quanto mais você busca Deus, mais fome Ele te dá. Quanto mais você deseja beber no seu rio, mais sede Ele te dá. Este é o vazio da santidade. Você consegue compreender isso? Nunca você vai ter tudo de Deus. Ele sempre vai estar renovando. Ele sempre vai estar te surpreendendo. Tem gente que acha que já viveu tudo de Deus. Aí para, não, eu já tenho 30 anos de cristão, não tem mais novidade, não. O Senhor se renova, Ele se renova, Ele faz o novo de novo. Por isso o vazio da santidade, Ele abre em você um novo espaço para derramar as suas bênçãos, para derramar a sua glória. Esse é o vazio que nós precisamos ter. Agora Ele está dizendo: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Quando Jesus, Ele venceu o pecado e a morte na cruz, Ele disse: Tetelestai, que significa está consumado. Existe uma cultura judaica que quando um pai dá uma tarefa a um filho, esse filho, depois que conclui, ele diz: papai, tetelestai, eu acabei, está consumado. Tem um tetelestai em nossas vidas. Nós precisamos declarar: está consumado. Está consumado. O que Jesus fez na cruz não abriu mais brecha para nada. Tudo que nós precisamos e tudo que ainda que iremos precisar está na resolução da cruz. Tetelestai, está consumado. O Filho acabando a obra. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos como Ele é, e o veremos como Ele é. Eu quero trazer você para esse texto para que você possa entender. Eu falei sobre a medida de um filho. Esse texto que eu acabei de ler diz: agora somos, diga comigo, filhos.
agora somos filhos e ainda não se manifestou tudo aquilo que havemos de ser. Significa que ainda tem um upgrade. Além de filho, tem algo além. Tem algo acima e ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, então seremos como Ele é. Nós seremos como Jesus é. Se você tiver que sofrer, sofra glorificando. Se você tiver que passar tribulações, passe glorificando, mas que no final da sua carreira você possa dizer: está consumado pela obra da cruz. Tudo foi me conferido porque Jesus assim me entregou. Eu quero ter esse upgrade. Hoje nós somos filhos, mas ainda não se revelou tudo aquilo que havemos de ser. Tem mais. 1 Coríntios capítulo 2, 9, para concluir, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que esse upgrade não entrou em mente nenhuma. Ninguém sabe, está preparado para aqueles que o amam. Eu quero isso, querido. Eu quero entrar como filho e ser estabelecido de acordo com a vontade de Deus, com a plenitude de Deus, com aquilo que Ele preparou para os seus, aqueles que cumpriram a sua carreira, aqueles que combateram o bom combate, acabaram a carreira, mas guardaram a fé. São esses que irão viver a vida eterna, conhecendo a Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado para nos salvar. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.